Olá, sejam bem-vindos ao canal. Vocês já se perguntaram o quanto vocês precisam investir e por quanto tempo para conseguir obter R$ 1 milhão com investimentos? Basicamente é isso que eu mostro aqui para vocês, com diversos tipos de realidade, começando desde a mais humilde até aquela mais rica, as pessoas que acabam recebendo mais e conseguindo aportar mais para os seus investimentos, provavelmente precisando de menos tempo. Mas em 10 anos, quanto que eu teria investindo X valor? A gente vai fazer a simulação aqui. Portanto, a primeira coisa que vocês têm que saber vai depender muito do seu perfil de investidor, porque se você tem um perfil de investidor mais conservador, a sua rentabilidade anual vai tender a ser menor do que aquele que tem um perfil mais arrojado. E o que seria esse perfil de investidor, Guilherme? Basicamente, o quanto você consegue sobreviver ao risco. Então, se você aguenta volatilidades maiores, vamos supor, o que seria essa volatilidade? Eu coloquei R$ 1.000 lá, e se cair para R$ 500, você fica tudo bem? Ou você não quer mais nunca mais investir? Você não acredita mais em investimento? Se você é o tipo de pessoa que não aguenta, que vê R$ 1.000 se tornar R$ 500, não ia aguentar, ia ficar desesperado, nesse caso não seria um perfil arrojado, porque não conseguiria ter tanta tolerância ao risco. Enquanto que aquele que seria o perfil mais conservador é aquela pessoa que, por exemplo, colocou R$ 1.000, quer que cresça sempre, ou se cair no máximo R$ 950. Então, se caiu de 1.000 para R$ 950, ela consegue tolerar. Agora, menos que R$ 950, ela acaba ficando desesperada. Esse seria mais ou menos o perfil conservador. A tendência desse é ter um retorno menor. Então, se você investe R$ 1.000, depois de um ano você vai ter quanto? Uns 1.100 por aí. Enquanto que aquele que é arrojado, que permite uma volatilidade maior, pode ser que ele tenha tanto R$ 500 dentro de um ano aí, ou 1.500, R$ 2.000, depende muito. Porque sempre lembrando que os tipos de investimento que a gente trata aqui no canal são investimentos sustentáveis que acabam caindo até zero. Então, se você colocou R$ 1.000, no máximo você vai ficar com R$ 0, você não vai ficar endividado, diferentemente de outros tipos de investimento aí que você vê pela internet, que às vezes você investe e acaba ficando até endividado. O day trade, por exemplo, ou operando vendido, a descoberto, esses tipos de operações eu não falo nada por aqui, porque eu não acho que tem um tipo de escolha convexa, que é aquela escolha que você acaba tendo maiores chances de retorno do que os riscos que você está tomando. Por isso mesmo que, independente do seu perfil conservador, arrojado, moderado, tem como você ganhar dinheiro da mesma forma, e mesmo assim tendo escolhas convexas. E é isso que a gente trata aqui. Segundo ponto, depois que você consegue descobrir seu perfil de investidor, você entendeu o quanto você consegue investir. Isso depende muito do quanto você ganha e de quais são os seus gastos, principalmente os gastos essenciais. Comida, aluguel, a parte de lazer, às vezes, né? Lazer assim com a família, com os filhos, a parte de escola dos filhos, se não tem filhos, também tem gastos de manutenção, às vezes, gasolina, tal, pro transporte até o trabalho. Todos esses são gastos essenciais e tem que ser contabilizados para subtrair do seu salário. O que sobra, você tenta investir o máximo possível. Normalmente vai sobrar em torno de 10 a 30% do seu salário. Dependendo se você recebe muito pouco, vai ser em torno de 10% mesmo. E esses 10% você consegue investir. Vamos supor uma pessoa que ganha um salário mínimo, aí vai colocar uns R$ 1.300, 10% vai dar R$ 130, que ela invista R$ 100 no pior dos casos. Então, com uma simulação de R$ 100 por mês, a gente já consegue ter uma ideia. Vamos dar uma olhada para minha tela agora, para a gente fazer simulações tanto com R$ 100 quanto com pessoas que acabam recebendo mais do que isso. Por exemplo, 2 salários mínimos, poderíamos colocar R$ 200 por mês. 3 salários mínimos, poderíamos colocar R$ 300 por mês. E assim por diante. Vamos fazer desde aquela pessoa mais humilde, quanto com que a pessoa que acaba recebendo mais. E vendo a quantidade de tempo necessária para obter esses R$ 1 milhão tão sonhados. Para a gente poder simular diferentes realidades, vamos utilizar desse site aqui, Fork Social, ferramentas, calculadora, lucro e aportes, que basicamente vai conseguir fazer com que nós possamos visualizar cada realidade. Vamos supor uma pessoa que investisse R$ 50 todo mês, então colocar aporte mensal como R$ 50, colocar 360 meses, então seria uma pessoa de 30 anos que investiria até 60, ou uma pessoa de 20 que investiria até 50, antes do tempo de aposentadoria padrão, né, que conseguiria pelo FGTS, pagando INSS e a aposentadoria pública. A aposentadoria pública seria para lá de 60 anos e ainda precisaria do tempo de trabalho para se considerar. Mas enfim, colocando isso como exemplo e supondo uma rentabilidade base de 1% ao mês, que no longo prazo é fácil atingir, inclusive em dólar é muito mais fácil, porque assim você também consegue pegar a valorização do dólar, mas supondo essa rentabilidade de 1%, que seria o caso bem conservador, esses R$ 50 poderiam transformar o patrimônio da pessoa a ponto de ela ter 176 mil
depois de todo esse período e que já estaria rendendo para ela com apenas R$ 50 investidos, tá, por mês, nesse horizonte de tempo, que já estaria rendendo fácil, uns R$ 1.500, R$ 1.600 por mês de aposentadoria para a vida toda. Claro, é muito pouco isso, Guilherme. Sim, porque a pessoa investiu muito pouco e está sendo bem conservadora aqui na rentabilidade. Se a gente supor rentabilidades que são próximas um pouco mais da realidade, como por exemplo, supondo que essa pessoa investisse no ativo da carteira do maior investidor do mundo, a gente entra aqui no site, esse site Total Returns, ele consegue visualizar para você, a gente até consegue colocar em português, mas aqui ó, Total Returns, eu coloquei alguns ativos aqui, por isso está aparecendo o QQQ, VO, mas basicamente o link é esse, totalreturns.com, e ele é um site muito bom para você poder realizar simulações dos ativos a fim de ter a perspectiva do quanto teria rendido nos últimos anos, né? Beleza, vamos traduzir aqui para facilitar o aprendizado. Olha só, colocamos aqui e a gente já consegue visualizar, né? Total de retornos, inflação ajustada, o CPI que está escrito aqui. Sim, poder de compra real CPI. CPI é a inflação de lá. Então o IPCA nosso é o CPI lá dos Estados Unidos. Como a gente está lidando com dólar, investindo no exterior, mostrando a parte de um exemplo de um investimento no exterior, eles tomam em consideração o CPI. Vamos colocar não, para a gente ter noção do quanto em valor em dólares mesmo, porque a gente vai querer passar para reais. Então, dane-se para nós a inflação do dólar, o que importa é a inflação do real, certo? Beleza. A parte dos dividendos reinvestidos, o que significa isso? Que se pagar dividendo, a gente vai reinvestir na própria empresa, certo? Então, a gente tem que colocar aqui sim. E normalizar tem a opção início, fim, desde o IPO. No nosso caso, a gente vai colocar início, que facilita aqui na visualização. Nesse caso, tem alguns ativos. Tem o QQQ, que é o ETF que replica as maiores empresas de tecnologia listadas lá na Nasdaq dos Estados Unidos. Tem a BRK, que é a carteira do maior investidor do mundo, Warren Buffett. Tem o VO, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, e tem o VNQ, que são imóveis, REITs, lá no caso, voltados mais para a América do Norte, pegando a parte dos Estados Unidos majoritariamente, mas também um pouco de Canadá e tal. Essa parte do ETF em si, na minha plataforma eu consigo apresentar melhor para vocês essas informações com mais detalhes. Mas aqui a ideia é a gente realizar essa simulação. Vamos pegar como dado, então a gente olha o gráfico aqui que o vermelhinho acabou ganhando bastante, que é o QQQ, né? Ele deu 18,91% ao ano em média. Olha só, enquanto que aqui a gente estava supondo 12%, perceba. Olha só, a rentabilidade deles é muito superior ao que a gente estava supondo. E agora, se a gente pensa isso está em dólar e o dólar se valoriza perante o real, é muito acima disso, entende? Vamos pegar uma mediana que está aqui, como por exemplo a carteira do maior investidor do mundo, ou mesmo o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Vamos pegar a carteira do maior investidor do mundo mesmo, 13,17%. Tomando isso como base, vamos ver quanto que seria o retorno em reais. A gente tem que entrar agora no site Mais Retorno. Ó, tá vendo aqui Mais Retorno? Aí a gente clica em Ferramentas, Comparar Ativos. Nesse Comparar Ativos, a gente clica aqui para pesquisar, coloca D, que vai ser dólar, né, no caso nosso, que a gente vai escrever, adicionar renda fixa, a gente insere dólar mais e coloca a porcentagem que estava aqui. A porcentagem era 13,17%, tá vendo? Da carteira do maior investidor do mundo. 13,17%. Vamos colocar aqui, 13,17%. Salvar. Então seria dólar mais 13,17%. Quanto que daria no final de todo o período, né? Olha só, daria um total de 24 mil e nos últimos 30 anos daria um total de 24.210%. Quanto que seria isso por ano, Guilherme? Aí a gente utiliza um outro site. Perceba que a gente acessou aqui em torno de 4 sites. O próximo site que eu vou mostrar para vocês é isso daqui. Esse site ele calcula quanto que seria o retorno anual médio para dar aquele valor depois de tantos anos, entende? A gente até consegue traduzir, vamos colocar tradução, português, inserir o valor aqui, qual o valor que seria mesmo, pegando a última data, 24.210, 24.210, tem até uns outros valores lá, mas vamos colocar isso aqui, 30 anos. Ó, 30 anos daria um total de 20,1% de rentabilidade, que é muito maior do que esse daqui que a gente supôs, né, 12,7%. E aqui ele já está tirando a taxa média, como eu falei para vocês. E se a gente pensa que, ó, se a gente pega no dia 2/9, na verdade foi 24.522. Vamos colocar então 24.522. Não vai mudar tanta coisa, né? Vamos dar uma olhada. Mudou para 20,15, pouca coisa. Vamos manter o 20,1. Como que a gente chega em 20,1 aqui ao ano?
aqui está 12,7, como que a gente chega? Vamos colocar um pouco mais, 1,4, não, 1,5, não, 1,6. Aí ó, a gente chegou em 21%, mas não está 20,1, então vamos colocar 1,55. Tá quase, 1,54, aí, pronto, 20,1. Isso aí seria a realidade investindo na carteira do maior investidor do mundo nos últimos 30 anos. Isso a gente supôs que a gente reinvestisse os dividendos, né? Tudo aquilo que foi pago em dividendos a gente colocaria de novo em investimentos. E também a gente pegou a valorização do dólar perante o real, supôs o quanto seria a rentabilidade média a partir desse dado verídico e quanto que teria acumulado, um total de 804 mil. Com apenas R$ 50 teria a pessoa acumulado 804 mil, o suficiente para ela se aposentar com mais de 6 mil, quase 7 mil reais aí de salário. Imagina só, ela conseguiria, contribuindo para o INSS, R$ 50 esse salário? Dificilmente. Vamos supor uma outra realidade, uma pessoa que investisse R$ 100 por mês. R$ 100 por mês, quanto que ela teria? Ela teria o total de 1.600.000. Então ela poderia aposentar aí com um salário fácil de uns 14 mil reais, 13 mil reais. Agora, uma pessoa que investisse R$ 500 por mês, R$ 500 por mês, vamos visualizar, coloca aqui, só mudar os valores, porque as rentabilidades vão ser a mesma, o total de período também. A gente vê que a pessoa teria 8 milhões. Nisso, ela poderia se aposentar com 60 mil reais, 65 mil reais. Isso facilmente ela receberia por mês com toda tranquilidade. Ah, Guilherme, como que ela faria isso? Ela teria que deixar nesse ativo que acaba sendo bastante variável, vejo que tem momentos de queda, tal. Obviamente que não, porque depois desse período ela não vai querer mais crescer o patrimônio absurdamente. Ela quer conforto, tranquilidade. Então ela simplesmente pega esse dinheiro, vende seus ativos, né? Vende, no caso aqui, como ela teria investido na carteira do maior investidor do mundo, vende esse ativo aqui, BRK, vende ele, pega esse dinheiro acumulado e coloca em algo mais conservador, como por exemplo uma renda fixa. E essa renda fixa acaba rendendo para ela em torno de 0,7% ao mês, ou menos que isso, que vai ser mais ou menos o equivalente a esse valor que eu falei para vocês, 60 mil. Para ser mais exato, nesse 0,7% ao mês, seria em torno de 56 mil reais mensalmente. Ah, e quanto que seria isso por ano, Guilherme? Às vezes você está falando asneira. Não, se eu coloco aqui 0,7, olha só quanto que seria por ano. 0,7 ao mês, seria 8,7% ao ano. E se a gente coloca facilmente a Selic hoje, ela facilmente está em patamar acima disso. Se a gente coloca a taxa Selic ali no site do Banco Central mesmo, para a gente dar uma olhada, taxa Selic, tal, ele explica o que funciona. Olha só o quanto que está a taxa Selic historicamente, como que ela funciona. Olha, o patamar dela na maioria do tempo foi muito acima desses 8% que eu falei. Então perceba que desde 2014, que tem aqui registro, né, tem 11%. Claro, teve um momento que teve baixa, né, igual esse momento aqui entre 2017, mais ou menos, até 2021, comecinho de 2021, então sei lá, metade mais ou menos aqui de 2021. Então foi em torno de uns 3 anos, perante todos esses anos, esses 10, perceba que 70% do tempo praticamente foi acima de 8%, que é essa realidade que eu falei, sem dizer que teve momentos que foi estrondosamente acima disso. Se a gente coloca Selic histórico e olha imagens, olha só a série histórica da Selic, perceba que teve momentos que teve 20%, 16%, muito acima do que eu supus na nossa realidade de aposentadoria. E isso se você quisesse colocar em renda fixa, se quisesse deixar em renda variável mesmo, fundo imobiliário, ações, pagando dividendos para você, também tem muitas ações e fundos imobiliários que pagam próximo de 1% ao mês. Então eu realmente estou supondo uma realidade bem plausível. Mas certo, voltando a isso então, vamos supor agora a quarta realidade, que seria a pessoa que investe R$ 1.000 por mês. Uma pessoa que investe R$ 1.000 por mês, quanto que ela teria? Vamos ver? R$ 1.000 por mês, ela conseguiria acumular 16 milhões de reais. E se imaginando, sei lá, um casal de 30 anos, vamos supor, cada um investe R$ 500. Esse casal, eles estão recebendo R$ 3.000, eles estão gastando 2.500 com a vida deles, daria um valor de 6 mil de renda na casa. Enquanto que cada um gasta 2.500, dariam 5 mil reais que eles poderiam gastar. E eles economizariam R$ 1.000, R$ 500 cada um. Nisso, quando eles tivessem 60 anos, eles poderiam aposentar com 16 milhões na conta, que facilmente renderia para eles um valor de 112 mil reais. Imagina só, 112 mil reais, o que você faz com esse dinheiro? Obviamente dá para comprar muita coisa e dá para viver muito confortável, muito acima
do que o INSS pode pagar, que é em torno de uns 7 mil por aí, próximo de 8 mil reais, que é o limite, o teto dele. Então não adianta você contribuir mais, que esse é o teto que ele pode pagar. Infelizmente é assim que funciona. Vamos para a última realidade, para aquelas pessoas mais ricas e acabam tendo maior poder monetário. Tem pessoas até que aportam mais do que isso. Porém, vamos sair um pouco da maioria da população, né, e entrar para aquela minoria. A gente imagina uma pessoa aportando 2 mil reais por mês, ela alcançaria 32 milhões, o que seria suficiente para ela aposentar com 224 mil reais por mês. Imagina só, daria quase 7.500 reais por dia que a pessoa poderia gastar tranquilamente e os 32 milhões dela ficariam intactos e às vezes até cresceriam porque esse valor de rentabilidade mensal, de dividendos ou mesmo de lucro da renda fixa pode ser muito maior, como eu já mostrei aqui na taxa histórica para vocês, né? Então, se for maior, você deixa rendendo e vai sendo acumulativo, esses 32 vão se tornar em 33 milhões e assim por diante. Se a gente até observa aqui nos dados, olha só, para chegar ao primeiro milhão, essa pessoa levou 12 anos. Enquanto que para chegar no segundo milhão, a pessoa levou quantos anos? Foi do 12 ao 16. Então, levou em torno de uns 4 anos aí para ela chegar no segundo milhão. Agora, para ela chegar no terceiro milhão, já levou em torno de 2 anos, perceba? 2 anos apenas. Agora, para chegar no quarto milhão, levou em torno de 1 ano. E depois disso, cresce exponencialmente o lucro dela. A cada ano, ela aumenta 1 milhão de reais, porque esse é o fator dos juros compostos. O tempo contribui muito, mas claro que seus aportes também. Se você conseguir investir cada vez mais, imaginando que, por exemplo, a pessoa começasse com um aporte financeiro bem maior, vamos supor que a pessoa começasse com 50 mil e começasse aportando 50 reais. Lembra que aquela pessoa que começou com 50 reais por mês, ela teria 800 mil? Agora vamos supor uma pessoa que começa com 50 mil e aporta os mesmos 50 reais. Olha só a diferença gritante de resultado. A pessoa teria 13 milhões. Imagina só, daria mais 16 vezes a outra realidade. Isso simplesmente com ela começando com 50 mil, né? E deixando esse dinheiro rendendo aí no longo prazo. Mas imaginando um valor menor, 10 mil reais. Que ela começasse com 10 mil e aportando os mesmos 50 reais. Quantas vezes teria mais? Olha só, mais de 4 vezes mais. Então, ela começando com 10 mil e aportando os mesmos 50 reais, ela teria mais de 4 vezes mais do que simplesmente se ela começasse com 50 reais. Mesmo assim, com pouco, você também pode começar, independente da quantia. Perceba que o resultado, ele é sim expressivo. E isso supondo uma realidade bem moderada, porque vemos aqui que as 500 maiores empresas dos Estados Unidos tiveram maior resultado, que as maiores empresas de tecnologia lá dos Estados Unidos também tiveram maior resultado. Podemos observar outros tipos de ativo tendo maior resultado. Se a gente pensa em ativos isolados, sem ser ETFs, também tem muitos aí que a gente consegue dar como exemplo que tiveram rentabilidades absurdas, como a Domino's. Vamos colocar aqui Domino's para vocês verem. Ela teve um resultado absurdo. Domino's Pizza, olha só, nos últimos 20 anos, 2.766%. Pensar na Monster também, é uma outra empresa que tem uma rentabilidade absurda. 37.000%. Nos últimos 10 anos, 224. Mas olha só, nos últimos 30, 40 anos aí, olha o quanto de rentabilidade ela teve. Se pegarmos só nos últimos 30, colocando de setembro de 1994 para setembro de 2024, pegando um intervalo aí de 30 anos, deu 249.000%. E se a gente coloca aqui 249.000% naquele site lá, 249.000% em 30 anos, daria uma rentabilidade de 29,78 média. É muita coisa mesmo. Ah, Guilherme, é muito difícil achar um ativo como esse. Óbvio, é difícil, por isso mesmo que você tem que diversificar e entender bem de educação financeira, para que você consiga achar mais facilmente ativos como esse, através de análise tal, fundamentalista, que demandaria 1 hora por mês para você dar uma olhada nisso. Não é um bicho de 7 cabeças, não. Muito pelo contrário. Com paciência, você consegue alcançar o conhecimento necessário. Eu tenho muitos clientes que passaram pelo mesmo e não sabendo quase nada de matemática, simplesmente as plataformas mostram para você tudo. Um exemplo, Investidor 10, Monster. Se eu coloco Investidor 10, Monster, ação, vai aparecer no site mesmo várias informações. Olha só, estoque MNST, que é o ticker dela. Perceba que ela está em queda nos últimos 5, 10 anos, ela subiu bastante. Ó, se a pessoa tivesse investido $1.000, ela teria $3.000. Isso também eles estão considerando o valor, considera o reinvestimento dos dividendos. E daí a gente consegue verificar vários parâmetros aqui. Eu passo de forma mais aprofundada na minha plataforma 7APCV, porém dando um overview, um resumão aqui para vocês.
Olha só, o PL é interessante a gente ver para ver se ele está caro ou barato. Se ele for muito acima de 5, de 10, ela está bem cara, porque mostra que levaria, com o mesmo lucro que ela está agora, em torno de uns 28 anos para ela retornar o valor que você investiu. Quer dizer que ela vai retornar depois de 28 anos? Pode ser que ela retorne em menos tempo, ou em mais, mas para ela retornar em menos tempo, ela teria que aumentar o lucro dela, entendeu? Agora vemos a receita, também é interessante esse dado. Ah, eu não sei que dado que é esse, Guilherme. Clica na perguntinha que ele mostra. Price to Sales Ratio. O que seria isso? Compara o preço da ação com as vendas. Ou seja, um PSR abaixo de 1 significa que a empresa pode estar sendo negociada a um preço baixo em comparação com as suas vendas. Nota só, esse tipo de comparativo é mais para ter noção se o preço que ela está sendo cobrado está barato. Então, para aquelas pessoas que têm a perspectiva de valor, né, não muito de crescimento, quer comprar descontado para depois vender mais caro. Agora, os parâmetros que eu dou mais consideração é a parte do ROI, que é o retorno sobre equity, que se a gente clica na perguntinha a gente vê o retorno sobre o capital próprio de uma empresa. Quanto maior esse indicativo, melhor é o retorno dos acionistas. Por quê? Quer dizer que ela é mais eficiente, entendeu? Imagina, um ROI de 28%, eu preferencialmente sempre coloco ativos com ROI acima de 2 dígitos. Margem líquida, que é o quanto que vem na mão dela das vendas. Não adianta nada ela aumentar o faturamento e não vir lucro. 22,84% vem de lucro. A gente consegue ver aqui, ó, indica do quanto da receita é convertida em lucro. Isso é muito interessante. P sobre EBITDA, que é basicamente o preço sobre aquilo que ela está produzindo, né? O EBITDA, a medida da lucratividade, excluindo juros, impostos, depreciação e amortização. Então, quanto maior, mais caro o investidor está pagando pela empresa. Por quê? Porque está dividindo o preço sobre isso, o preço sobre o lucro. Então, esse 31 é melhor visualizar do que esse PL, entendeu? O P sobre EBITDA eu acredito que é mais interessante do que o próprio PL. Aí em seguida podemos observar o crescimento do lucro dela, 8,78% nos últimos 5 anos, enquanto que as receitas cresceram também bastante. Mas eu acredito que o lucro não cresceu no mesmo nível porque os custos também aumentaram, né? Conforme você aumenta a sua receita, vai aumentando suas operações, tem maiores gastos com funcionários ou às vezes com outros tipos de burocracia do negócio dela. Aí vemos através de modelos, Benjamin Graham, tal, quanto que seria o preço justo e o quanto ela está sendo cotada no momento. E tem outros tipos de informação, o dividend yield ela acaba não pagando tanto, tem o ROA, que é o retorno sobre assets. Enfim, eu não vou me adentrar a cada detalhe, porque senão a gente vai se aprofundar muito com a análise fundamentalista, porém com um pouco de tempo aí, com poucos minutos, eu já mostrei para vocês que esse ativo acaba sendo interessante, embora esteja muito caro, então eu não investiria nesse momento. Mas na época, tenho certeza que com um pouco de análise você já descobriria que seria um bom ativo, estava crescendo, apresentava bons parâmetros, tinha envolvimento na economia real, porque a Monster acabou patrocinando muito a galera do esporte, né? Patrocinando essa galera, ela cresceu bastante. Ela utilizou muito marketing de influência para o seu crescimento. Mas é isso, pessoal. O importante é você começar a investir o quanto mais cedo possível e também com o máximo de dinheiro que você puder, principalmente no início, porque o longo prazo vai fazer o trabalho dele para você. Seja através de ETFs, igual eu mostrei aqui, que replicam índices, carteiras aí, e você consegue várias rentabilidades de forma tranquila e passiva, ou mesmo escolhendo a dedo, através de stock picking, que se chama, pegando ativos como foi a Monster, como o Dominos, como a Tesla, como a Nvidia e muitos outros por aí.